Na última sexta-feira, numa manobra política, o governo de Eduardo Leite tentou organizar o retorno às aulas. Retorno às aulas este aplaudido pela iniciativa privada e suas instituições representativas. Entre estas instituições representativas, tivemos a entrevista da presidente do CEPERS, Helenir, a qual eu não diria que foi uma entrevista, mas sim um escárnio promovido pelo jornalista da Rádio Guaíba. Nós hoje vamos conversar sobre isso. Qual é o papel do jornalismo? Qual é o papel da educação? Todos opinam sobre educação, poucos são os educadores. Os professores, nos últimos anos, acabaram virando os vilões do nosso país, da nossa bandeirinha verde e amarela, e por aqueles que se apropriaram dela. Vamos conversar sobre isso. Eu e o professor Cássio Camargo queremos convidar você a refletir sobre esse contexto. Acho que a primeira questão é quem são os professores, né? A gente fala de professor num sentido muito amplo, como se todo mundo soubesse que caminhada os professores fizeram para entrar numa sala de aula. Cabe lembrar que boa parte dos professores da rede estadual do Rio Grande do Sul, rede municipal e federal, são professores concursados, ou seja, são professores de carreira que de alguma maneira tiraram tempo da sua vida para estudar, para fazer uma formação de nível superior. No Brasil, apesar dos desmandos que foram feitos no governo Temer em aceitar especialistas em temas para ensinar, a maioria dos professores que ensinam na rede estadual, municipal e federal são professores concursados, ou seja, professores que fizeram uma trajetória mínima na educação superior de se formar num curso de 5 anos, 4 anos de duração, para poder lecionar nas escolas. Partindo daí, a gente já tem uma questão. Então, são pessoas que fizeram formação superior, que investiram seu tempo. E esse tempo, é claro, é dinheiro, é custo, e ele não é de graça. Logo, quando se ataca a classe professoral, se ataca também a própria sociedade capitalista como a gente conhece. Porque se a educação é um produto, os professores foram os primeiros a consumir. Logo, a gente tem uma questão aí. Se as escolas particulares fazem lobby pela educação, elas fazem um lobby errado, porque elas desvalorizam o produto, que é a educação que tem como fim e resultado um professor. Porque os outros resultados a gente sabe, é um médico, é um enfermeiro, é um engenheiro, é um advogado. Esses mesmos advogados que defendem o retorno às aulas dos professores. Claro, o professor não é uma classe social a par da sociedade, mas cabe lembrar que a gente atende de 15 em 15 na educação infantil, se discute em 12, mas sabe-se que tem muito mais, que é o limite estabelecido por lei, e no ensino fundamental as salas chegam de 25 até 38 alunos, dependendo das escolas, por falta de locais adequados, se junta muitos alunos para ser atendidos. Claro que o decreto fala do ensino infantil e primeiros anos, então a gente vai ali até 25 alunos por sala, mas mesmo assim não é a realidade do primeiro mundo, por exemplo, que temos lá uma média de um professor para cada 12 alunos. Mas podemos dizer que a educação ela é uma mercadoria dentro desse capitalismo selvagem que nós estamos vivendo. Alguns chamam, né, de pós-capitalismo, né, esse momento de pós-verdade. A educação ela virou uma mercadoria. Hoje, por exemplo, nós percebemos muito do ensino EAD, principalmente na formação do professorado, muitas faculdades à distância, como se essas faculdades elas fossem suprir a necessidade do mercado, os péssimos salários. E eu volto a frisar, professor Cássio, a questão de como foi a tratativa, o escárnio da professora Helenir do CEPERS. Eu reitero aqui, eu não concordo com ela 100% sobre o que ela fala. Eu acho que ela cometeu muitos equívocos, inclusive, na condução do magistério diante da presidência do CEPERS. Mas a preservação da vida, a postura legalista, inclusive, do CEPERS, né, falando que, olha, se a justiça decretar, nós vamos retornar às aulas. Inclusive, essa mesma justiça que suprimiu o salário dos professores numa greve legítima que outrora a categoria fez. Então a pergunta é, por que esse escárnio, uma vez que a educação ela é uma mercadoria e principalmente o exercício do magistério cada vez mais barato e proporcionando lucros maiores?
voltando à questão do EAD, um professor hoje, no ensino EAD, para quantas pessoas ele dá aula e qual é a sua remuneração? Eu acho que tem uma questão que a gente não pode perder de vista. Eu vou discutir esses pontos contigo, passar para ti também falar sobre isso. É a questão assim: o ensino EAD ele não é um problema, ele veio para ser uma solução. Ele se surge no Brasil a partir do rádio, né? As primeiras formas de ensino EAD no Brasil foi via rádio, em comunidades remotas onde a educação não chegava, teve programas de alfabetização via rádio. E o EAD no Brasil ele vai se implementar tardiamente, porque o Brasil tem uma estrutura falha de Estado, né? A gente não tem acesso à internet, velocidade, e é um problema, e a pandemia ela chegou e acelerou esses processos. Isso é um ponto. A gente tem um ponto também para pensar o papel do sindicato. O sindicato dos professores foi esvaziado com as leis que reprimiram o sindicato, certo? Então ele perde de sentido, ele já não estava sendo de alguma forma valorizado pela própria classe professoral, que muitas vezes fez greve e perdeu, e a justiça também não vê o professor como um sujeito digno de respeito. Por quê? Aí a gente pode pensar em várias explicações. A gente pode buscar a ideia do Gramsci, certo? De intelectual, certo? Do que é um intelectual tradicional e o que é um intelectual orgânico, por exemplo, para explicar uma ideia de sociedade em disputa, né? A gente está pensando no ponto de vista de cultura hegemônica, capitalismo, e a gente tem que pensar que o Brasil passa por um processo de transformação educacional. O que é essa transformação? Esses professores, cada vez mais, não pertencem à elite econômica brasileira e à elite política, ou seja, são professores que, assim como eu, assim como os outros professores, o professor Ranier também, viemos de classes populares, fizemos a formação, no caso eu e o Ranier, a gente fez formação privada, a gente pagou para estudar, ou começaram a entrar de forma gratuita a partir da ampliação do número de vagas na universidade pública para fazer nível superior. Isso o EAD também contribuiu. A gente cabe lembrar que o curso que mais tem alunos matriculados em nível superior é pedagogia. É um curso de formação de professores. A gente está falando de 600 mil alunos matriculados em pedagogia na última vez que eu vi o censo. Entende que assim, e 600 mil alunos, e aí a gente pode fazer vários recortes. A gente pode fazer o debate sobre o que seria esse professor como intelectual orgânico, que pertence a uma classe popular mais baixa, e que foge esse entre aspas, assim, intelectual tradicional, que está centrado na alta cultura, que está lá bebendo nas fontes, na melhor cultura que existe no país, e olhar para esse professor e pensar que agora ele é o filho da doméstica. Quem é que luta pelo filho da doméstica? Quem é que lutou pela doméstica? A gente fica numa discussão polarizada no Brasil para tudo, mas se esquece de olhar para o básico, que é tudo é polarizado, sempre houve alguém que detém o poder e alguém que não detém o poder. E a partir do momento que grupos que não detêm o poder começam a ocupar locais de poder, a escola é um local de poder. A partir do momento que o professor, no meu caso de história, no caso do Ranier também, a gente chega e diz assim, olha, eu sou morador aqui do bairro periférico de Porto Alegre e eu sou filho de uma doméstica e eu sou filho, não tenho, por exemplo, no meu caso, não tenho registro, não sei quem era meu pai, eu tô no mesmo lugar que esse aluno, automaticamente, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de perder o respeito que o aluno teria por mim, porque ele me olha e me encontra no bairro. A sociedade olha para mim e diz assim, é um qualquer, porque não tem nem pai, mal tem uma mãe. A sociedade olha para o meu diploma com desdém, porque eu posso ser tratado como um esquerdista ou um comunista se eu tiver algumas posições mais à esquerda, ou se for ligado, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores, sou um petralha. A gente tem esses problemas da ordem do discurso, e não se discute o básico, que é por quem que eu estou lutando. Esse estigma do professor, né, do professor, que foi muito usado pela estética bolsonarista, né, do professor ideológico, do professor doutrinador, esse estigma, ele inclusive, ele atinge as camadas mais humildes sem saber o que, na verdade, nós estamos procurando libertar na mente dessas pessoas. Não o fato dessa polarização, como tu bem falaste, do ser de direita, do ser de esquerda, mas sim mostrar
as classes populares, especialmente nós que trabalhamos com história, o quanto na história global, e aí se nós pegarmos a história do Brasil, tem um vídeo até no meu canal que eu faço toda uma leitura, que por sinal tu me ajudaste, da educação ao longo da história do Brasil, o quanto ela privilegia determinados setores. E essa questão que tu levantas, eu acho muito forte, eu tenho trabalhado muito isso, a questão da estética da educação, especialmente a estética da educação pública. Eu trabalhei muitos anos em escola privada, onde o piso é de porcelanato, onde tem partes de mármore, onde tu tem um ginásio com tabuão muito bem pintado, encerado, e tudo laboratórios, enquanto a escola pública ela tem aquela estética feia. Podemos dizer que é uma estética feia, porque a precariedade das salas de aula, das classes, da falta de material tecnológico, né? Nós temos uma realidade de continente de África Central com a Europa nórdica, praticamente, no que diz respeito à educação, e vamos falar aqui da educação de Porto Alegre. E quando se fala no retorno às aulas do ensino presencial, porque é importante destacar para quem está nos vendo, que as aulas nunca pararam. Não é? As aulas nunca pararam, nós seguimos dando aulas de maneira remota, né? Quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe do teu trabalho, e de muitos colegas que viram madrugadas, muitos colegas que tiveram que se reinventar em relação a isso. Então, essa estética da educação, né, que passa desde a questão da escola. Tem um livro que eu li na faculdade, na minha formação, chamado Sinfonias e Catedrais, em que fala da importância da estética da educação. Essa estética da estética das igrejas. E eu associo a escola um pouco com a igreja. A igreja, tu entra numa igreja, ela te coloca como um ser pequeno diante de Deus. E a educação, vamos pegar pela ótica até iluminista, né, lá do século das luzes, do século XVIII, a razão, ela é vista como algo divino, algo acima de nós, e que nos dá a capacidade do livre-arbítrio, do pensar, do refletir, de fazer as análises. E o que a gente percebe ao longo da história do Brasil, como diria o professor Darcy Ribeiro, é um projeto de caos da educação, e da educação pública, porque a educação privada, ela desde sempre, ela vai muito bem, obrigado. Então, professor Cássio, eu gostaria da sua intervenção em relação a essa questão, essa discrepância de uma educação nórdica para uma educação de África Central, lamentavelmente, que nós temos aqui em Porto Alegre, né, em bairros muito próximos um do outro. Só uma questão. A gente estava falando da questão do sindicato, falamos da questão do EAD, né? Há um processo assim, nós não saímos do EAD simplesmente, a gente não saiu ensinando EAD por causa da pandemia, o EAD ele já existia, ele só não é uma realidade nas escolas públicas, porque a gente tem que deixar claro que as escolas particulares sempre tiveram blog, digitalização das chamadas, oferta de material didático online. É que nas escolas públicas nós não temos estrutura para fazer isso. Agora nós recebemos um notebook, não é o ideal, mas vai ser o possível, né, para ser utilizado com as aulas com os alunos. A gente sabe que as tecnologias são muito avançadas, o governo do estado comprou notebooks dentro do poder aquisitivo que o estado tem, no estado do Rio Grande do Sul, apesar de ser o 6º estado em economia, vive uma crise cíclica econômica por causa de má gestão, e aí o bom do Rio Grande do Sul é que não pode culpar um partido só, porque todos os partidos ocuparam, então todo mundo deu sua contribuição. É bom que o Rio Grande do Sul é democrático, o povo gaúcho não reelege, então faz toda eleição. É uma maravilha. Essa questão aponta para um processo maravilhoso, que a gente pensar assim, tá aí, mas os professores são desvalorizados a partir desde quando? Eu falei da questão econômica, mas a gente tem que lembrar também que a educação tem um recorte de gênero. Apesar de a gente estar falando aqui, eu e o Ranir, a gente é homem, mas a maioria das professoras são mulheres. E a educação infantil e a educação dos anos iniciais era feita por mulheres. E a partir de 1950, a gente tem uma ampliação do número de mulheres formadas no ensino. E a gente tem também o deslocamento dentro das escolas para setores burocráticos e técnicos dos homens. Lembrar, o Brasil vai ter uma organização de educação tardia, né? O Brasil só vai ter, a partir lá de Getúlio Vargas, propriamente dito, um sistema educacional unificado no Brasil, lá com a criação do MEC. Então, e uma base curricular
LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, só em 61, uma organizada. Existiam várias leis regulatórias, mas de forma organizada tardiamente. Então a gente está pensando assim numa educação que parece que a educação só teve problema por causa da pandemia. É um pensamento maravilhoso, seria ótimo se a gente pensasse, teve a pandemia, estragou com tudo, agora os professores estão em casa, não querem dar aula, não estão trabalhando, que é uma mentira, né? A gente está trabalhando mais do que antes, isso é uma questão. Primeiro, aí cabe lembrar, a gente trabalha com quadro e giz e muito GUSP. Daí a estética da educação, que eu quero que tu frise isso, para quem não está dentro da escola pública, a estética. A escola pública só tem quadro e giz, certo? Faz anos que as escolas públicas onde eu trabalho estão na transição do quadro e giz para o quadro e a caneta. E é um processo lento e custoso. Por quê? Caneta custa caro, essas canetas de quadro custam muito caro. Então as escolas fazem essa transição. Eu já estou há 10 anos, faz 10 anos que eu estou escutando que vai chegar um momento que não vai ter quadro de giz nas escolas, e ainda tem. Algumas escolas já trocaram todos e outras não. Você está entendendo que a pandemia trouxe uma ruptura gigantesca para as escolas, uma ruptura tecnológica, uma ruptura de mudança, transformação. Isso não é só para a escola como estrutura, é para a escola e corpo docente. Daí você diz assim, mas os professores são analfabetos digitais. Não, só a questão simples. O mundo digital nunca foi uma ferramenta possível para a educação pública. Por que é uma ferramenta impossível? Porque não tem ninguém para dar infraestrutura para as escolas na área de computação. Se vocês entrarem no site da Transparência, procurem quantas pessoas foram concursadas na área de informática nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul para a educação. Eu respondo, não tem, porque não tem técnico educacional, esse cargo, não sei nem se existe no estado, a última vez que eu vi não existia, o cargo de técnico em informática não existia no estado. Eu não sei nem se esse curso tinha na PUC, eu não sei nem se esse curso ainda existe. Eu conheço uma pessoa formada por esse curso. De técnico? Técnico de assuntos... Técnico em informática? Ele existe. Não, técnico em informática na área voltado para a educação. Para a educação. Eu não sei se esse curso eu acho que foi extinto na PUC. Segundo essa pessoa que é formada, eu conversei com ela trabalha inclusive hoje no ramo da saúde, né? Ela nunca conseguiu, ela se formou, inclusive tem um processo com a PUC e tal, porque ela se formou e nunca abriu sequer um concurso para essa área que é tão emergente, principalmente agora, que a gente, como tu bem falaste, que nós estamos vendo a necessidade da informatização das escolas, principalmente das escolas públicas, porque nas escolas privadas, como tu bem disseste, isso já é uma realidade há muito tempo, posso dizer que há mais de uma década, sem dúvida. É que assim, primeiro, o curso de licenciatura em informática, ele existe, tá? Ele existe, por exemplo, a Unicelv tem, a Universidade de Caxias tem, outras universidades EAD tem. Ele existe como curso, mas ele não existe como concurso, né? Eu não lembro de ter visto um concurso específico para a área de informática, e eu não estava falando na área de ensino, eu estava falando até numa coisa mais simples, que é um técnico de informática para manter os computadores das escolas funcionando. Vocês entendem que se a gente está falando numa escola pública e, por exemplo, a escola pública precisa de gente para a limpeza, tem um agente educacional de manutenção que limpa a escola. Os computadores, eles são limpos? Tu passou o pano, tá limpo, mas tu tem que trocar os componentes, tu tem as licenças educacionais que o Estado tem que investir. Vocês entendam assim, não é inventar a roda, é fazer o básico. Eu sei que para os pais parece assim, não, mas a escola funciona como ela funciona, livro didático, professor, quadro e giz, é isso? Esses elementos. E agora a gente vai para uma outra etapa, onde um professor que deu a vida inteira aula de quadro, giz e livro didático, ele tem que ir para o mundo digital. Não é que o professor ele é incapaz, é que ele não teve na faculdade essas metodologias de ensino, alguns, e os que tiveram são muito jovens, nem teve concurso. O último concurso foi de 2015, né? Desculpa, a gente tá falando lá de 7 anos atrás. Sabe, tipo, tu não pode ter uma exigência que ela não chegou ainda, né? Ela não chegou no currículo das escolas porque a iniciativa privada, as tecnologias andam mais rápido que a capacidade do Estado acompanhar. E aí é uma questão simples, a gente falou do sindicato. A gente não consegue receber em dia no Rio Grande do Sul. Isso não é uma crítica ao governo do Leite,
Isso não é uma crítica. Não, isso é uma constatação. A questão do professor ser mal remunerado, não receber dia de tempos. E aí eu pergunto, quem trabalha mais sem receber remuneração? Se não recebe nem em dia. E aí é uma questão. E mesmo se tu fizer formação, tu não vai receber pela formação. Se reestruturou agora o plano de carreira do Estado. Mas se tu for comparar com o plano de carreira de qualquer outro lugar, as remunerações são baixas. O salário já é baixo, em nível superior. E aí eu te digo assim, quem da área da informática, né? Se tu pegar um técnico para arrumar computador, ok, pode ser que ele faça o concurso. Mas quem da área da informática, alguém formado em engenharia da computação, vai, né, sem ser por necessidade extrema, aceitar ser professor. E aí eu já digo assim, para quem vai ver o vídeo, tu aceitaria receber o que recebe um professor para aturar ou trabalhar, escolham como quiserem ter o termo, 40 pessoas numa sala de aula que é quente, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, e é por isso que a gente não voltou ainda na pandemia, é porque a estrutura é tão ruim que qualquer um sabe que se voltar na pandemia, não vai talvez ser o professor que vai morrer. Eu deixo claro para os pais, eu tive uma conversa com uma mãe questionou e disse assim, não sou eu que vou falecer, porque eu vou me cuidar, eu vou manter os distanciamentos. Talvez eu demore para me contaminar, se eu tiver cuidado, mas vai ser as famílias em casa. Antes de eu começar essa nossa conversa, eu procurei ler bastante, né, em sites científicos sobre a questão do retorno às aulas presenciais. E nós temos a própria comunidade científica, ela dá como incerta a questão do retorno ou não às aulas presenciais, do risco, por uma questão etária, por tudo o que envolve o ambiente pedagógico. Mas tem alguns que defendem, cientistas, e outros não. Mas é importante destacar que não há um estudo que bata martelo em relação a esse contexto. Portanto, o risco, ele é eminente, ele está aí, o risco para que a gente possa brincar, né? Eu vou arriscar a vida. Tem uma charge circulando nas redes sociais muito interessante, que é as crianças na beira d'água dizem, pode entrar, gente, tem tubarão, mas só 1% vai morrer. E eu já falei isso em outros momentos no meu canal, em que eu acho que se uma pessoa morrer, ela já não vale mais o risco. Eu acho que funciona mais ou menos assim, porque eu posso pensar, mas vai morrer lá no Passo Fundo, não é, mas se for o meu filho, dói. Então eu acho que esse risco, ele não cabe. E eu falo isso porque, e eu comecei falando do escárnio promovido a presidente do CEPERS pela Rádio Guaíba, né, nessa entrevista, porque eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas com o retorno às aulas, à educação. A educação é importante, as nossas crianças e tal, mas eu nunca vi isso por parte da mídia, em momento algum, a mídia caminhando ao lado dos professores, a mídia indo nas escolas e pressionando governos, e seja o governo que for que esteja. Eu acompanho a educação muito antes de eu pensar em ser professor. Desde os anos 80, quando eu era estudante, eu sempre gostei muito de acompanhar a educação. Talvez seja, de fato, a minha vocação, que eu vim descobrir depois, mais tarde, lá próximo aos 20 anos. Mas eu sempre acompanhei, e em momento algum eu vi a imprensa, seja qualquer grupo do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, defendendo a educação de maneira peremptória, defendendo a educação nos seus mais amplos pontos, na estética da educação, que corresponde ao sucateamento das escolas, o sucateamento não só do patrimônio, mas a questão da informática, a questão dos professores, quantos professores entram em licença por depressão, quantos professores abandonam a carreira porque não conseguem tirar dali o seu sustento, quantos professores num endividamento eterno, né, junto à instituição financeira para poder saldar as suas contas, quantos professores fazem bico, e hoje, hipocritamente, eu vejo veículos de comunicação que são muito claros a sua postura, o seu posicionamento político, defendendo o retorno às aulas presenciais e de uma maneira tão, não sei se é muito forte usar o termo hipócrita, como se eles realmente estivessem preocupados com a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu que vivo um ambiente escolar há 20 anos, eu percebo que se existe alguém preocupado
com a educação dos nossos jovens verdadeiramente somos nós, professores. E muitas vezes tiramos do nosso bolso para podermos fazer o melhor para os nossos alunos. E fazemos muitas vezes festas, eventos, usamos dos nossos recursos, das nossas esposas, dos maridos, das nossas colegas, para que a gente possa, digamos, melhorar um pouquinho a situação do nosso educando, especialmente da periferia, onde a educação é tão carente. E aí, Cássio, eu passo a bola para ti, para que tu responda enfaticamente por que essa hipocrisia nesse momento do século XXI, do ano 2021, em relação à preocupação com as nossas crianças e jovens. Só que essa preocupação não fala verdadeiramente de que educação nós estamos falando, do ensino privado, do ensino público. A questão da preocupação com a educação da imprensa gaúcha. Na imprensa gaúcha, a gente fala grandes conglomerados que tem várias questões, interesses múltiplos com a educação. E a gente também não pode pensar que a educação ela eles estão preocupados com uma educação transformadora, de criar um aluno que se conscientize e reclame. Não, eles estão preocupados em formar um aluno que sabe bater o ponto, que chegue no horário no trabalho e que fique quieto. É um cala-boca, né? É o cara assim, tu vai para o trabalho, tu faz a tua parte e fica em silêncio. Daí fica uma questão que a gente tem que pensar. A educação pública no Brasil, ela passa por uma transformação. A gente vinha de uma massa até 1950 de analfabetos. E aí a gente tem toda uma caminhada até a erradicação do analfabetismo lá por volta dos anos 2000 até 2010, que é quando o analfabetismo vai cair lá para 2, 3% da população analfabeta. E aí a gente pensa assim, tá, mas por que se fez isso? Porque o Brasil se industrializou. Tu precisava de gente que soubesse apertar um botão e entendesse que se tu apertar ele uma vez desliga, 2 vezes desliga e tem uma placa. Em caso de problemas, aperte o vermelho. Eu preciso de gente que saiba seguir ordem, saiba ler um manual de instruções de uma máquina e não vá colocar em risco o lucro do empresário que investiu milhões naquela máquina. Então não é uma educação para formar alguém para o voto. Aconteceu por acidentes, né? Acidentes que a gente fala, personalidades ligadas à classe trabalhadora, esses intelectuais que a gente fala intelectual orgânico, que saíram das classes populares e começaram a dizer, não, a gente tem que escolher um político bom, a gente tem que pensar no interesse. Mas a gente sabe que as classes populares não entendem que elas são subalternas, elas não entendem que elas estão sendo exploradas, porque o cara que trabalha do dia e noite, ele está pensando em ganhar o pão dele. E é nessa fraqueza, né, que a classe popular trabalha de dia para comer de noite, que se pode atacar o professor. Porque a partir do momento que um professor ganha acima de 2 salários mínimos e meio, que é o salário dos professores na rede estadual, ou um pouco mais na rede municipal, eles são um problema. Porque eles já não... Do ponto de vista econômico, a gente já não pertence mais à classe popular, apesar de eu morar no bairro, apesar do Raniro morar no bairro, apesar da gente comprar no mesmo mercado, a gente não tem nenhuma diferença. Só que quando tu olha, não, ele ganha 2 salários mínimos e meio. Só que se esquece, se tira dessa conta a formação, tempo de estudo, e também se faz um exercício maravilhoso, que é tu pegar e aproveitar para dizer assim, não, a educação é essencial, mas o teu filho não estuda na escola pública, cara pálida que tá falando na televisão. Teu filho estuda nas escolas particulares de Porto Alegre, ali do Menino Deus, né? Passando a Protásio ali, escolas que custam 5 mil reais. A mensalidade de uma escola particular paga 3 professores no estado. Se a gente for colocar 20 horas, paga quase 4. É um pouco... A gente fala rindo, mas é essa a verdade. Uma turma de uma escola particular que chega lá nos seus... vamos colocar assim, você é humilde, 3 mil reais, tá? A mensalidade, uma turma só paga a merenda de toda a escola e ainda sobra, porque não é esse o recurso que vem para a escola pública, para ela se manter, para ela manter estrutura, para ela manter limpeza. Então a gente fala que a escola pública é cara, por exemplo, que é isso que eles dizem, que a escola pública não funciona. Mas desculpa, o Darcy Ribeiro tá certo, existe um projeto para a educação no Brasil, e não é um projeto para a educação no Brasil dar certo, é um projeto para a educação fracassar. E aí a gente pode pensar assim, beleza, e por que eles não fizeram uma campanha? O Cristóvão Buarque fez um projeto de lei um tempo atrás, já faz um tempo, que era o seguinte, que todo o
político eleito devia ter seus filhos matriculados na escola pública. Ah, eu me elegi num cargo público, meu filho estuda na escola pública. Por que isso nunca passou? Porque soaria como a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, né? Seria o código de Hammurabi às avessas, segundo os políticos, né? O que tem a ver eles com os filhos deles, né? Isso soaria inconstitucional, de maneira sarcástica falando. Eu não discordo que é inconstitucional, mas eu tenho que dizer que seria um choque de realidade tu pensar no filho, por exemplo, do Melo, estudando aqui na Restinga, por exemplo, o neto estudando aqui. Primeiro porque, se tu vai para coisa pública e tu não tem ligação nenhuma com a coisa pública, ou seja, coisa pública que eu falo, tu é eleito, tu se torna secretário de educação e tu nunca pisou, porque primeiro, vamos combinar, a maior parte dos secretários de educação que assumem o Rio Grande do Sul, assumem município, estado, o cara não pisa num chão de escola há mais de 10 anos. Agora a gente pode até dizer que tem alguns empresários aí que pisam, entram pelo banheiro de executivo, entram pelo elevador executivo e sobem para sua sala nesses grandes colégios de Porto Alegre. Pode até ter agora, porque a gente teve uma mudança, né? Os grandes empresários da educação entraram para dentro, no lugar dos políticos, para fazer lobby. Mas se a gente for colocar aqui, ó, 50-50, desculpa, né? Vamos colocar a realidade, cara, não aguenta 5 minutos no 6º ano. O porquê da imprensa está tão preocupada com o retorno às aulas, como se o professor fosse esse grande vilão que bate pé e ele não quer trabalhar. O professor, ele sempre é o vilão. Há algum tempo atrás, quando nós fizemos uma greve, o Túlio mesmo falou que não era o momento para fazer greve. Eu perguntei, digo, mas quando é que é o momento de fazer greve? É tipo, olha, hoje eu acordei. Não, acho que hoje é o momento, eu vou consultar o oráculo e hoje é o momento. Os deuses disseram que hoje é o momento. Então a imprensa, seja o grupo que for, eu não vou dar muito nome aos bois, tenho medo de ser processado, não tem dinheiro para nada, né? Imagina mais as dívidas que eu tenho com o banco, mais um processo, não sei mais que eu vou ter que vender o celular aqui que eu estou fazendo vídeo. Eu tenho uma tese que pode ser comprovada. A tese é a seguinte: os interesses do retorno às aulas são interesses econômicos. De quem? De quem, professor? De quem? A gente sabe. A gente passa pelo vamos dar o exemplo de Porto Alegre, tá? E da pressão que tem no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. O que acontece? Quem é que está pressionando? São os sindicatos das escolas particulares que atendem a educação primária. Por que eles estão pressionando? Porque são escolas conveniadas. São escolas que são abertas em convênio com as redes municipais que não fizeram sua parte cumprindo a Constituição. O que é fazer sua parte? Construir escola, cara pálida. E aí, como eles não construíram escolas, eles não têm rede suficiente para atender a demanda da educação infantil. E aí é claro que esse cara que é dono de uma escola privada, que tem um convênio, ou seja, vende vagas na escola privada para a prefeitura, ele tem um interesse gigantesco em voltar. Fora do que ele tem contatos políticos também. Entendam assim, nada é de graça, né? Não tem pão quente de graça, sempre tem um interesse por trás. Cara, o sindicato das escolas particulares, o sindicato das escolas de educação infantil, eles atendem os interesses individuais dos grupos. Eles não são instituições que são distanciadas. A gente não está falando, né, da crença num Deus supraterreno. São pessoas que trabalham com as demandas. Claro que há um esforço político. É claro que eu, como professor, eu entendo que eles estão sendo penalizados economicamente com a pandemia. Mas quem não está? Cabe lembrar que os professores tiveram um contrato suspenso, esses que trabalham no setor privado, e que esses professores também querem voltar. Mas só tem uma questão: se tu morrer, tu não lucra. Morri, não lucrei mais. Acabou, eu morri, acabou meu lucro. E eu digo assim, ó, professores podem voltar se tivesse vacina. É simples. Essa decisão de não voltar foi tomada em outubro, agosto passado, quando o Ministério da Saúde resolveu não comprar a vacina. Se politizou a vacina. E aí, assim, ó, não me vem com o papo furado, porque a mesma rede de televisão aqui do Rio Grande do Sul, e eu digo assim, a mesma, não vou ser, vamos radicalizar, todas falam a mesma coisa nesse ponto.
Ainda assim, uma delas ainda ataca o governo federal e fala de não ter comprado vacina, mas o geral não se comprou vacina. E aí, assim, desculpa, o pessoal foi pro palanque do atual governo federal, fez campanha, isso foi pro estado e pro município. Então não me vem aqui me cantar que, eu não concordei. Cara, tu fez palanque, ponto, já acabou. Tu se posicionou do lado daquele quando te interessou. Agora que a coisa está fedendo pro teu lado, tu tira teu corpo fora. Não adianta lavar o chinelo depois de ter pisado na merda, vai ficar o cheiro, vai demorar um pouquinho para passar. Cara, tu já fez a cagada. Assume. Só que é uma questão assim. Tu falou assim, por quê? Por que a educação? Porque eles não têm mais nada para discutir. Na verdade é isso, porque se eles forem discutir política, negacionismo no Rio Grande do Sul, eles vão ter que atacar a elite ruralista, eles vão ter que atacar e cortar na própria carne, porque a elite ruralista votou no governo atual. Como é que tu reclama do que tu colocou lá? É que nem eu chegar aqui em casa. Eu fui no banheiro, usei o banheiro, não puxei a descarga, daí eu fico reclamando do cheiro. Alguém tem que solucionar. Só tem eu na minha casa, tem que ir lá e puxar a descarga. Professor Cássio, eu penso que então seria mais ou menos, eu preciso bater em alguém, mas eu não posso bater no grandão da escola, eu vou bater no pequeno, é isso nesse momento? É que aí que tá, tu vai bater no professor. Quem é que defende o professor? O sindicato está esvaziado de representatividade. Desmoralizado. O sindicato dos municipários não vai entrar nessa guerra porque vai pegar mal, tem a questão política e eles não querem ser vistos. Tu entende que assim, todo mundo não quer ser visto, certo? Vamos ser sinceros, vamos colocar, o ponto de debate para nós seria vacinação. Esse ponto não está sendo atacado. Não foi atacado. É engraçado, porque ao assistir essa entrevista da professora Helenira à Rádio Guaíba, o jornalista, ele foi tão... posso tornar um substantivo? Constantinar? O verbo? Não sei se substantivo ou verbo, mas acho que os dois, inclusive, cabe, né? Ele foi tão Rodrigo Constantino que ele disse, olha, o Brasil é o quinto país que mais vacina. Não põe no vídeo que ele te processa. O Constantino? Mas eu não tô falando mal. É a postura política dele, em que ele diz, não, quem tá vacinando é o Espírito Santo, não é o governo federal, é o quinto país que mais vacina, e etc e tal. Então, assim, o jornalista, ele assumiu uma postura política sem pudor nenhum. Ele diz, olha, eu sou bolsonarista e ponto. Não é verdade? Então, assim, ao assumir essa postura pró-governo federal e promover o escárnio da professora Helenira, eu não entendo isso como promover o escárnio da professora Helenira, mas sim da pessoa que é membro do magistério público estadual, estar atacando uma categoria inteira, como se vem fazendo nesses últimos anos, pode-se dizer assim. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Por que se ataca o sindicato? Saiu no ZH, eu não vou lembrar o dia, mas foi semana passada, saiu no ZH um artigo de opinião do reitor Germano Schwartz, reitor da Uniriter. Estou até olhando aqui que eu anotei o nome dele só para ver. E ele defende que o futuro da sociedade brasileira passa pelos professores e esse futuro depende da vacinação dos professores. E saiu no jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul. Saiu no portal que tem mais acessos no Rio Grande do Sul e que tem mais acessos no Brasil também, porque como é um conglomerado nacional, cara, a gente não está discutindo aqui o papel da imprensa, porque, por exemplo, a entrevista foi numa rede menor, né, daqui do Rio Grande do Sul, é uma rede menor, a gente não pode falar. Tem importância? Claro que tem, toda a rede de comunicação tem importância, porque fala para as massas, mas é menor, mas representa o que tem de mais conservador no Rio Grande do Sul, sim, mas também, assim, é mais conservador, mas na estante do lado está o conservadorismo da emissora B, que é a hegemônica aqui. Não é assim, é conservador, nós estamos um distante do outro, a gente está do ladinho ali, assim, na fila do pão é um atrás do outro, não está muito fora, tá na filinha ali, estão juntos, naquela fila ali. E aí a gente pensa assim, por que o cara estão de mão dada, por que o cara da Uniriter vai lá e me faz um artigo de opinião no ZH defendendo a vacinação?
Porque é que tu entende, assim, a gente vive um contexto que o nosso governador, ele é uma figura midiática bonita. Ele vende uma figura de bom moço. Se ele é bom moço, ele usa no discurso, sou filho de professores. Olha, vou te dizer uma coisa, quando eu vejo o Eduardo Leite falando, eu digo, cara, esse é o meu governador. Eu não sei quem é mais elegante, se é o Eduardo Leite ou o Fernando Henrique Cardoso, mas eu não sei também qual é o mais perverso, se é Eduardo Leite ou Fernando Henrique Cardoso. Eu ainda acho que o discurso do Eduardo Leite é um pouco mais nocivo do que o Fernando Henrique Cardoso, mas a gente vai falar disso no outro vídeo, porque o vídeo se estenderia substancialmente. Eu acho que a gente fica com uma questão, e assim que a gente vai finalizar, que é uma questão bem simples. Se fala muito de educação sem pisar no chão da fábrica. Se fala muito de educação sem ir na escola. Ontem eu falei com um colega no Facebook, eu disse para ele assim, ó, se eu contasse aqui no Facebook quantas vezes eu dei roupa para aluno carente, quantas vezes eu tirei dinheiro do próprio bolso, quantas vezes a gente fez arrecadação para festa de Natal para dar presente para aluno, quantas vezes chegou notícias de aluno com violência doméstica, violência familiar, e que não chegou... Que morreram, não chegou o Estado. O Estado, que é esse discurso bonito, que é essa cobrança, desculpa, a maioria dos comentaristas políticos não cobra quando, por exemplo, está faltando professor na escola, a gente está pedindo um professor faz meses. Não sai lá. A escola X de tal lugar está pedindo professor de matemática, por exemplo. A gente está falando assim de um sentido que foge da prática e fica só no discurso. A prática é, os professores fazem o melhor com o mínimo que ganham em todos os sentidos. Eu tenho certeza de que quem está nos assistindo deve estar se perguntando, poxa, mas em Israel, na França, na Alemanha, na Noruega, na Europa como um todo, as aulas retornaram. Por que os professores no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, batem tanto pé para não retornar? Os nossos professores são mais preguiçosos do que os deles? Tem uma questão simples, tá? Eu vou pegar e vou acabar com o debate assim, ó. A própria secretária de Educação, a que assumiu agora, porque é a da vez, né? Muda toda semana, mas assumiu uma agora que também deve estar muito tempo sem dar aula na educação básica, né? Que eu falo educação básica, eu falo anos fundamentais, educação primária, porque sempre assume alguém que não está atuando. Eu não desconsidero, só que não me adianta tu ter uma experiência na educação pública em 1970, porque a escola de 1970 não é a mesma escola de hoje, as pessoas mudaram, o regime político mudou. Para te falar de educação, cara, tu vai ter que chegar e dizer assim, ó, talvez para ser um secretário de educação decente, tenha que dizer assim, olha, eu quero 3 meses trabalhar um turno nas escolas. Escola é a pior escola que tu tiver para mim, me põe lá 3 meses, eu vou trabalhar na gestão lá de manhã e de tarde eu venho para cá para fazer a burocracia, porque daí eu vou ser auxiliar da diretora, a diretora vai mandar em mim, e assim, ela pode fazer o que ela quiser. E outra, assim, professor é classicista, né? Duvido que a diretora vai humilhar, mas vai dar um baque de realidade, dizer assim, o pessoal gosta tanto de falar em iniciativa privada, qualquer trainee para chegar ao topo máximo de uma empresa, a ser um CEO, ele tem que passar por vários setores. Eu sei porque eu trabalhei em empresa privada muitos anos. E é engraçado, aí nesse aspecto a questão pública não tem valor, é isso? É que aí que tá, é que quando a gente não pode ser inocente de falar assim, tu quer pegar o cara que tem mais experiência, mas é experiência política, não é experiência de trato com o aluno, porque isso, eu posso trabalhar 10 anos, se eu ficar 20 anos sem dar aula, eu não sei mais como funciona a escola. A escola tem uma vida dinâmica, as relações são dinâmicas. Eu falei da questão da autoridade no início, mudou a figura do professor em 1980, antes da transição democrática, para hoje. Não é a mesma figura, não é a mesma relação. E aí, eu acho que eu diria mais, Cássio. Eu acho que a educação, acho que a cada 5 anos, eu sou professor há 20 anos dentro de sala de aula. Eu posso dizer que quando eu comecei a dar aula nos anos 2000, 2005 já era diferente, 2010 mais diferente, e 2015 para cá nem se fala. E agora, de 2020 a 2025, com o pós-pandemia,
muitas coisas vão mudar. O cerne é onde as políticas públicas vão chegar para que essa mudança se concretize, de maneira positiva, de maneira negativa, sem concurso, cada vez sucateando mais os profissionais de educação, a escola pública com recursos muito escassos, se falando muito na privatização da educação, né? Essa própria questão da associação com o Google, com grupos de ensino privado cada vez maiores. Nós não sabemos onde isso vai levar, mas certamente entre 2020 e 2025, quem pisar na escola em 2026, certamente vai ser muito diferente do que foi em 2020. Eu vou dar uma colocação para a gente terminar, tá? A secretária de Educação atual do Rio Grande do Sul defende o retorno das aulas e não condiciona a vacinação, mas diz que a vacinação dos professores é fundamental porque o Estado está pleiteando que os professores se tornem realmente essenciais, porque aquilo, essencial no discurso é uma coisa, essencial na prática é outra. A sociedade também, não sei se a sociedade acha os professores essenciais. Eu vejo que não acha. A sociedade não acha os professores fundamentais para nada, a não ser cuidar dos filhos enquanto eles trabalham, porque basicamente a escola é depósito. É bem aquela ideia, e aí não adianta eu citar, eu poderia citar vários intelectuais, falar de conhecimento bancário, falar de escola como fábrica, chovendo molhado. Eu acho que não é esse o debate, eu acho que o debate é assim, em que interesse a gente está falando. Aí a gente pode vir para um debate que é, o sindicato das escolas particulares, privadas, foi lá buscar apoio com políticos do DEM e do MDB, que são políticos conservadores, que quando tiveram no poder no Rio Grande do Sul, ou quando puderam gerir a educação pública no Rio Grande do Sul, não fizeram nada. O Sartori ficou 4 anos não fazendo nada na educação pública do Rio Grande do Sul. Qual é o grande feito dele? Atrasar o salário dos professores. Ponto. É esse o grande feito do governo Sartori. Qual é o grande feito do governo Leite na educação? Pagar em dia e conseguir mandar um computador para alguns, não é para todos, não sei se todas as escolas vão ser atendidas, não vou mentir, mas pode ser que sim, para cada professor, para ele poder postar atividade. O novo plano de carreira dos professores também, professor Cássio. O novo plano de carreira é ridículo. Foi uma nova façanha do governo. Para quem não está dentro da educação, acha que foi o suprassumo, um novo plano de carreira, a implantação do piso, e a questão do pagamento em dia e entregar notebooks, que se for pensar em edição é impossível naquele equipamento. Então, isso vai ser certamente uma boa plataforma e discurso se o nosso governador decidir ser candidato à presidência da República. Porque ele disse que não vem para o Estado, tem isso. Mas entende assim, como que os partidos conservadores, como que alguém que é conservador é contra a educação pública? Entende? Existe uma contradição, e por óbvio que alguém vai lucrar com a privatização dos professores, porque primeiro, não quer se privatizar a escola, quer se fazer cedência de escola para iniciativa privada. Cabe que em nenhum momento se falou assim, não, vamos vender o prédio e eles vão comprar, porque assim, vender por 100 mil é fácil, e ficar com a dívida. Essa inteligência de venda eu também quero para minha vida, que é assim, eu comprar uma coisa que vale milhões, eu pago 100 mil. E a dívida que tinha naquela coisa, o vendedor fica. Mas daí não estás falando da CE, por acaso? Não. Isso aqui é uma mera coincidência. Pessoal, fica pra pensar. Quem é que... Não, só pra gente... Antes de tudo, quem vai comprar a educação pública? Porque assim, comprar, terceirizar professor, a gente já ganha salários péssimos para a formação que a gente tem. Isso é uma coisa que eu vou deixar claro. Um juiz federal inicia ganhando 20 mil por mês. Um professor inicia ganhando 1.200. É esse o salário. Hoje, com o atual governo, melhorou um pouco, sim, porque ele está pagando o piso, dá 1.500. Vamos ficar em 1.500, com os descontos dá 1.200, tá? Mas vamos fingir que a gente recebe 1.500. Eu pergunto, da onde que um médico sai de casa por R$1.500, que um dentista sai de casa, que um engenheiro sai de casa? Mas tu não é engenheiro, tu é professor. Exatamente, eu formo todos esses. Eu tenho que dar aula para eles poderem ter um diploma de médico. E eu ganho menos do que eles. E eu, às vezes, tenho dificuldades para fazer o rancho no fim do mês. Por quê? Atrasa, é parcelado. Agora não é essa a realidade, graças a Deus. Mas
ali na esquina, né? Não sei se ali na esquina não vai ser atrasado. Curioso é que esse mínimo que nós estamos tendo, que é o não atraso, parece que o governo está fazendo o máximo. Parece que o governo está fazendo a sua parte relacionada à educação. Com os tablets, com a questão desse péssimo investimento que nós temos na educação pública. E os setores da imprensa, os setores da sociedade civil, que muitas vezes, de maneira extremamente equivocada e desinformados, porque é muito fácil hoje tu desinformar. Poucos, de fato, informam, e é muito fácil desinformar. E nós, professores, esse ataque é justamente pelo fato de que a informação ela vem das universidades, a informação ela vem de dentro da sala de aula, a informação ela vem de dentro do que é ciência. Eu vou te corrigir, Ramiro. Não é informação, porque informação vem de todo lugar, é conhecimento. Porque informação parece assim, que é... eu informo o número da minha casa. Não, não é isso. É conhecimento feito com pesquisa, com gente que dedica uma vida inteira para descobrir um princípio ativo que vai ser usado na vacina hoje. Por exemplo, a gente discutiu a questão da vacina. A vacina só foi tão rápida porque um cara já tinha um modelo de estudo anterior de 10 anos, com um financiamento gigantesco para isso, e que não é do Brasil, porque o Brasil não financia pesquisa. Devemos deixar claro, o Brasil mata os seus intelectuais, a vontade de cada intelectual brasileiro é fugir do país. A gente tem grandes neurocientistas, o Nicoleses, que é um dos maiores do Brasil, ele está dando aula em Duke, nos Estados Unidos. Por que ele não está aqui? Porque não vale a pena, tu não é reconhecido, a população nem sabe quem tu é. E outra, com que esperança tu olha para um professor? Com que esperança que tu olha? Professor na sociedade é quase como se fosse um leproso. Ele é digno de pena. Ele é digno de pena. A gente tem que pensar... Eu estudo história da educação, eu vou pensar na máxima do Platão, né, que dizia que quando um professor via o padeiro, ele tinha duas coisas para fazer: ou correr atrás pedindo pão, ou fugir porque estava devendo. Isso desde o século IV a.C., e nós estamos no século XXI depois de Cristo. Isso, eu não estou falando de uma novidade, certo? Eu não estou falando de algo novo. E assim, entendam que Aristóteles, Platão só puderam falar no mundo grego e ensinar alguma coisa porque eles pertenciam às elites. Porque Sócrates, que era filho de uma parideira, falou contra a tradição e teve que tomar veneno, né? Porque ele se negou a desdizer as palavras de sabedoria que ele falou. Então, toda vez que alguém, que nem a gente, que é classe popular, toma um lugar de fala potente e diz, vou falar, acaba se envenenando. Esse vídeo que a gente está fazendo pode ser isso também. A gente fala agora, daqui a pouco a gente toma uma sanção, porque a gente está dando o veneno, né? Entende? O veneno, ele só é veneno dependendo da dose, senão ele pode ser remédio. E o conhecimento e a informação têm esse mesmo princípio, né? A informação em excesso, sem reflexão, é um veneno. E até desculpa te interromper. Conhecimento é poder, sem sombra de dúvidas, professor Cássio. E com isso eu quero agradecer muito a sua participação aqui no canal do professor Ranir, que, aliás, diga-se de passagem, ela é a primeira participação direta. Mas quantos e quantos vídeos tu me ajudaste com pauta, me orientando nas pesquisas para que nós pudéssemos levar um pouco mais de reflexão à sociedade. Esse canal ele nasceu da ideia de sair de dentro da sala de aula, atravessar os muros da escola e levar um pouco de reflexão, especialmente às camadas populares, para que elas pudessem não tomar como verdade aquilo que nós estamos dizendo, mas partir de um ponto de partida para que elas pudessem refletir sobre a sua realidade, assim como eu, Ranir, tu, Cássio, nós viemos das camadas populares, nós desejamos que outras pessoas também ganhem essa autonomia no pensamento. E essa autonomia, ela vem do conhecimento, que, como eu disse lá atrás, ela vem sim de dentro das escolas, de dentro das universidades, da ciência. E se você gostou desse material, desse vídeo,
deixa aqui embaixo, aqui, gente, assim, ó, coloca aqui o seu comentário, o que mais que você gostaria que nós conversássemos aqui no canal. Perguntas para o professor Cássio, que é um pesquisador, está acabando seu doutorado, e nós vamos falar bastante sobre isso num outro momento. Tragam para nós, isso é muito importante. A internet, ela veio justamente para que vozes menores que outrora ficavam restritas nos diálogos dentro da sala dos professores, no diálogo nos bares, no diálogo dentro das residências, ela pudesse ser trazida e não fosse monopólio, como por muitos e muitos anos foi, dos grandes veículos de comunicação. Professor Cássio, as suas considerações finais. Eu acho que, assim, para quem vai ver o vídeo, primeiro, tudo que a gente está falando aqui, no meu caso, existem fontes, existem documentos, não é assim, tirei da cabeça. Entende? Tem declaração da Secretaria de Educação, tem declaração do governo do Estado, tem declaração dos governos dos partidos conservadores, tem declaração do Cinep. Parece que é uma conversa informal, mas esses dados eles estão disponíveis, a gente não está inventando nada, a gente está usando só um conhecimento acumulado no tempo. Claro, muito do que a gente fala é experiência de professor de chão de escola, mas também existem os dados aí. Quando um político fala, ele fala em cima de um palanque político. Então, preste atenção, olha lá. O professor normalmente não tem esse palanque, ele está falando, pensando no que é melhor para a escola naquele momento. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bem antes de sair por aí. Tem que abrir mesmo, porque se morrer um pobre não muda nada na vida de nenhum dos políticos do Rio Grande do Sul. Essa acho que é uma questão. Preservar a vida é mais importante que a escola aberta. Não, isso não é demérito, não que eu não queira que volte às escolas. Eu também já estou com dificuldade de ficar em casa, o Ramiro também já está, a gente quer voltar, mas a gente quer voltar com segurança para todos. E segurança para todos se passa pela vacina, né? Vacina para os professores e para os pais dos alunos também, né? Porque os alunos são assintomáticos. E aí, não adianta dizer que a Terra é plana. A Terra é redonda e a vacina cura. É isso, tá? Ela tira um problema maior que a morte. Obrigado aí a todos até. Muito obrigado. Desde o século XVI, a Terra é redonda. Faz tempo. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.